Como um rio que fica mais forte, mais profundo e mais largo à medida que cresce, o reino de Deus está se expandindo pelo mundo. Aqui está Laura Gonzalez. O Senhor está sempre trabalhando. A gente pode pensar, não está acontecendo, mas Ele está trabalhando. Podemos não perceber, mas Ele está ativo. Isso é o que mais me anima. Hoje no Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos e Dana Gresh na voz de Raquel Anderson, vamos ouvir como ele está agindo na Europa e na América do Sul. Já aconteceu algo parecido com você? Digamos que você está fazendo o passeio por uma estrada bonita. Você vai dirigindo e não vê nada muito especial. Mas aí, de repente, você chega no topo de uma colina ou faz uma curva e tem um vislumbre de uma vista grandiosa e gloriosa. Ainda não é aquele momento de tirar o fôlego, mas você começa a perceber que algo incrível está à sua frente. Como isso te faz sentir? Animada? Quer ver mais? A vida com Jesus não é assim. De vez em quando, Ele permite que a gente tenha vislumbres do que Ele está fazendo no mundo. E isso é tão encorajador que nos dá vontade de ver ainda mais. Recentemente, aqui no Aviva Nossos Corações, o Senhor tem nos dado algumas amostras. Ele está nos lembrando que está trabalhando de maneiras que jamais poderíamos imaginar. É lindo, é emocionante. E hoje queremos compartilhar alguns desses vislumbres com você. Lugares onde há uma clareira na floresta. E a gente pensa, uau, isso é incrível, obrigada, Senhor. O primeiro tem a ver com uma conferência que realizamos recentemente na Espanha. Comigo estão Laura Gonzalez e Patrícia Saladin. Laura mora na região de Chicago e é diretora do nosso ministério em espanhol Aviva Nuestros Corazones. Patrícia está em Santo Domingo, na República Dominicana, e é a voz da Nancy em espanhol. Queridas, as duas participaram da recente conferência em Granada, Espanha. Quero agradecer por estarem conosco hoje. Laura, toda vez que eu vou a um evento do Aviva Nossos Corações, não importa a língua, sinto o Senhor se movendo na minha vida. Vou para ministrar as mulheres, mas sou eu que sou ministrada. Como o Senhor ministrou a você na Espanha? É exatamente como você disse, Dana. Às vezes, quando a conferência está chegando, eu penso, mais uma conferência, tenho que viajar. Ou, no meu caso, preparar uma mensagem. Parece assustador, como se fôssemos atravessar uma montanha gigante. Mas quando estamos lá e vemos a fome das mulheres, a alegria delas, o jeito que estão sedentas pela palavra e pelas mensagens, é muito encorajador. Não sabemos exatamente o que o Senhor está fazendo no coração dessas mulheres. E quando você as conhece, ouve seus testemunhos, elas te abraçam e dizem o quanto são gratas por estarmos ali, pelo que Deus tem feito nas suas igrejas, nas suas vidas, nos seus casamentos. Elas dizem coisas como, meu casamento estava numa situação muito difícil e depois que conheci esse ministério, tudo mudou completamente. O Senhor me transformou e sua palavra me transformou também. Patrícia e eu somos as mais encorajadas ao ver isso acontecendo. Pois é, eu posso dizer amém para tudo que a Laura falou, mas para mim, estar na Espanha tem um sabor ainda mais especial. Dana, você sabia que toda a minha família do lado do meu pai é da Espanha? Eu venho visitando a Espanha há muitos e muitos anos. Depois que me tornei cristã, todo verão em que íamos eu ficava triste, porque a palavra Deus nem aparecia na boca de ninguém. Eles são famosos por terem uma cultura difícil e um coração duro para com Deus. E isso é verdade. É verdade na Espanha. Ver o que pudemos ver foi não só encorajador, foi um verdadeiro milagre em ação. É o milagre e o poder da palavra de Deus nos corações dessas mulheres. Que bênção ter mais de 1.000 mulheres participando. Os ingressos para a conferência foram esgotados meses antes. Nancy DeMoss Wogemuth gravou uma mensagem para as mulheres que estavam lá. Vamos ouvir um pouco do que ela compartilhou. Buenas tardes, mulheres, e bem-vindas! E esse é mais ou menos o limite do meu espanhol. Agora eu vou deixar a minha amiga Patrícia Saladin continuar em espanhol e eu fico com o inglês.
Estamos muito gratas por vocês estarem aqui. Oramos e desejamos este evento por tanto tempo e agora ele chegou. Vocês estão aqui e a presença do Espírito de Deus está aqui e estará durante todo este final de semana, enquanto nos reunimos para falar sobre a glória e a beleza da feminilidade. Enquanto falava para as mulheres na Espanha, Nancy fez referência a uma mensagem que ela havia pregado recentemente em Ezequiel 47. O capítulo 47, onde o profeta fala sobre uma visão que Deus lhe deu de um riozinho, um fio de água saindo do templo de Deus em Jerusalém. O fio foi ficando cada vez mais profundo, até que estava na altura do tornozelo. Depois ele andou mais e a água chegou ao joelho. Depois andou mais um pouco e a água já estava na cintura e eventualmente aquele fiozinho de água virou um rio grande, profundo, tão profundo que ninguém poderia atravessá-lo a pé. O que isso significa? A água e o rio nas Escrituras são uma imagem do Espírito Santo se movendo, da presença de Deus passando pelo seu povo e chegando ao nosso mundo. Estamos vendo Deus fazer algo que começou como um fiozinho e que está ficando mais profundo, mais forte. Está se espalhando pelos Estados Unidos, pela América Latina, pela Europa, pela Espanha. E em alguns lugares ele ainda é só um fiozinho. Talvez aí onde você mora. Não é muito, mas Deus está lá e Deus está trabalhando. E quando você sair daqui, esse rio de Deus estará dentro de você e fluindo por meio de você para levar a beleza e a glória de Cristo ao seu mundo. Nós ansiamos pelo dia em que, como as Escrituras dizem, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você faz parte de algo que Deus está fazendo em nosso mundo. Pode parecer pequeno, mas um dia será grandioso. E você e eu temos a oportunidade, o privilégio de ver o que Ele está fazendo e de fazer parte disso. Laura, qual foi o tema da conferência e qual foi a motivação em escolher esse tema para a Espanha? Sim, as igrejas com as quais trabalhamos, uma em especial em Córdoba, para onde a Patrícia foi em 2019, realizam anualmente na primavera um evento para mulheres chamado Ser Mulher, ou Ser Mulher em português. Dessa vez eles disseram, vamos falar com a ANC Espanhol para ver se eles querem assumir essa conferência, e eles quiseram. Então criaram o tema da conferência Isha. Vem de Gênesis 2:23, quando o homem disse: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, Isha, porque do varão, Ish, foi tirada. E esse foi o tema da conferência. Foi perfeito para nós porque era a nossa mensagem. Patrícia e eu amamos essa mensagem. Sim, eu sei. Patrícia, a última vez que te vi foi pouco antes da conferência. Você estava se preparando e orando pela sua mensagem. Como foi esse tempo de preparo com o Senhor? Conte para nós o que mais tocou no seu coração ao se preparar para essa mensagem que compartilhou. Bem, o nome da conferência era Isha, mas o subtítulo era A Beleza e a Glória de Ser Mulher. Eu amei, porque muitas mulheres hoje têm acreditado na mentira de que não é bom ser mulher, que temos a pior parte, e o objetivo era que destacássemos a beleza e a glória da feminilidade. E, na verdade, o Senhor mexeu muito comigo. Eu tinha só duas coisas. Primeira, ser ajudadora, como o Espírito Santo é o nosso ajudador. Desejamos refletir a imagem dele, porque tudo começa com a imagem dele. Mas a segunda coisa é que fomos criadas para estar sob autoridade em nossos lares, sob a autoridade na igreja, e estar sob a autoridade dele significa que posso mostrar a beleza e a glória de ser mulher quando sou a ajudadora. Que lindo! Muito bem dito! Laura, enquanto você ensinava sobre o conceito de maternidade espiritual, entre outras coisas, como o Senhor renovou esta paixão? Acho que desde que ouvi falar sobre esse ensinamento na conferência Mulher Verdadeira 2008, senti que essa era a missão da minha vida, ser mentora de outras mulheres. Mas, mais do que isso, num tempo como o que estamos vivendo, em que as mulheres não estão realmente pensando na família, elas estão mais focadas nas profissões, nas carreiras,
Vivem para si mesmas, para o autocuidado e tudo isso. A família fica para um se um dia elas tiverem uma. Para mim, isso é muito pessoal, porque quando nos casamos, não estávamos em Cristo. Éramos apenas católicos nominais. Achávamos que tínhamos controle sobre quantos filhos teríamos. E o Senhor, por meio de experiências diferentes em nossas vidas, nos mostrou que Ele era quem estava no controle o tempo todo. Quando finalmente chegamos a essa compreensão, que os filhos são uma bênção, já era tarde demais para nós. Eu nunca mais poderia ter filhos. Então, quando precisei falar sobre isso agora, era algo que realmente estava no meu coração. Eu amo falar sobre coisas que estão no meu coração e não só na minha cabeça. Mas foi um tema difícil de abordar. Conte para nós sobre uma mulher com a qual você pôde sentar ali e testemunhar a palavra de Deus e o Espírito de Deus levarem ela pelo rio da verdade. Consigo lembrar de 2 especificamente que vieram até mim. Na minha fala, compartilhei sobre meu aborto e o que isso significou e como o Senhor me perdoou e curou, mas vivemos com as consequências disso. Falei sobre o que o Evangelho faz quando ele entra em nossas vidas, sobre o perdão que temos em Cristo e como todos os nossos pecados foram pregados na cruz. E acho que essa verdade libertou algumas mulheres que vieram até mim no final para confessar abortos que nunca tinham confessado antes na vida. Ao ouvir minha história e o que o Senhor fez e o que o Evangelho faz, elas sentiram como se um peso tivesse sido tirado delas. Uau! Você acha que essas mulheres tinham qual idade, se tivesse que chutar? Uma delas tinha mais ou menos a minha idade. Eu tenho 64 anos. Provavelmente ela nunca tinha falado sobre isso antes. Então foi ótimo para ela poder se expressar. Não sei se ela compartilhou com mais alguém ali. Talvez tenha, mas fiquei muito feliz que ela compartilhou comigo. Bom, esse é o começo da cura, não é? Deus nos dá seu Espírito, seu Filho, para o perdão dos nossos pecados e nos dá o corpo, a igreja, para a cura dos nossos corações e mentes. Esse foi um momento poderoso para essas 2 mulheres. Imagino que tenha se multiplicado para dezenas e dezenas naquela sala. Sim. Patrícia, o que você lembra? Bom, um destaque para mim foi que no começo 2 jovens irmãs vieram me cumprimentar porque eu conheço a mãe delas. Uma com mais ou menos 20 anos e a outra com uns 22 ou 23 anos. Eu disse, oi, até tiramos uma selfie e estou tão feliz de estar aqui, mas eu não sabia onde o coração delas estava. Durante a conferência, eu ficava procurando elas com os olhos na audiência, mas não conseguia encontrá-las. Elas são jovens, pensei, talvez tenham saído. Estariam em Granada, andando pela cidade e vendo a beleza do lugar. Porque achei que a mensagem era bem forte. Fiquei pensando nelas e orando, Senhor, onde elas estão? Onde elas estão? No final, Dena, quando elas vieram até mim, pude ver em seus olhos e nas expressões delas que havia uma mistura de arrependimento e ao mesmo tempo a alegria de terem encontrado a verdade no meio de todas essas mentiras. Uma delas falou sobre o testemunho de Laura Perry, sobre sair da confusão de gênero. Ela disse, uau, sabemos que o Senhor falou conosco. Eu tinha algumas decisões para tomar e aquela mensagem foi para mim. O Senhor pode mudar qualquer coisa em mim. Se Ele fez isso em outras pessoas, Ele pode fazer em mim. E assim, fiquei tão grata ao Senhor por me permitir ver que Ele está resgatando essas mulheres em todos os lugares. Dena, foi incrível. Que lindo! Sabe, o rio que está fluindo pelo ministério na Espanha é tão bonito, grande e maravilhoso. E agora que você falou nisso, Dana, enquanto eu pensava no trabalho do Senhor na Europa, lembrei desse versículo. Não despreze o dia dos humildes começos. Zacarias 4:10. Sim, o Senhor está sempre trabalhando. A gente pode pensar, não está acontecendo nada, mas Ele está trabalhando. A gente não percebe, mas Ele está trabalhando. É tão bom ouvir o que o Senhor está fazendo e como Ele está agindo ao redor do mundo. Vamos orar com a Nancy. Agradecemos a Deus pelo que Ele fez na Espanha. Isso é maravilhoso. Nós nos alegramos, celebramos, agradecemos, louvamos e adoramos o Senhor.
Na Espanha, um país que teve tão pouco, na verdade na Europa, um continente que desde a Reforma tem tido tão pouco sinal de avivamento e vida cristã vibrante. E a propagação do Evangelho tem sido difícil. Mas obrigada por essas mulheres da América Latina que não aceitam difícil como resposta. Elas foram até lá, elas creram no Senhor, oraram e se sacrificaram. Foram generosas com suas vidas e seu tempo. Exercitaram a fé e veja o que o Senhor está fazendo. Isso é só o começo, é só uma pequena correnteza, mas vai se tornar um grande rio, não só na Europa, mas na África, na Ásia, mais na América Latina e mais ainda. Oh Deus, precisamos disso aqui na América do Norte. Oramos não por gotas de misericórdia, mas por chuvas de bênção. Obrigada, porque neste momento, nesta fase, o Senhor está nos permitindo fazer parte do seu agir. Somos tão gratas, amamos ao Senhor e te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa foi Nancy DeMoss Wogemuth. E obrigada Laura Gonzalez e Patrícia Saladin por estarem conosco hoje. O Espírito de Deus está agindo. É um privilégio incrível fazer parte disso. Algumas das gotas nesse rio que dá vida. Se você já apoiou o Aviva Nossos Corações no passado, queremos que saiba que o Senhor usou suas orações e suas ofertas para fazer coisas incríveis. Ele não precisa de nós, mas nos permite participar da sua obra. E você é uma parte muito importante. Então, obrigada. É por causa do seu apoio e das suas orações que podemos fazer o que fazemos. Mesmo que não possa contribuir financeiramente agora, não deixe de orar. Sempre falamos sobre a importância de dizimar na sua igreja local, portanto, não tire nada do seu dízimo para a igreja, mas conforme o Senhor conduzir, se puder ir além, considere contribuir financeiramente com o Aviva Nossos Corações. Falamos sobre um encontro recentemente na Espanha, mas tem mais. Na semana seguinte à conferência em Granada, nossa amiga Mary Cassian viajou para o Brasil. Ela falou para milhares de mulheres em 3 encontros diferentes. Ela compartilhou com a equipe do Aviva Nossos Corações numa reunião devocional em sua casa no Canadá, logo após voltar do Brasil. Agora, a diretora internacional do Aviva Nossos Corações, Hannah Kurtz, vai apresentá-la. Mary, foi um prazer estar com você nessa viagem ao Brasil. Você compartilhou 7 mensagens e só uma delas foi repetida. Além disso, participou de painéis, provavelmente 5 entrevistas em podcasts, então nosso tempo estava bem cheio. Acho que ainda estamos nos recuperando daquela viagem. Mary, acho que você não tinha ideia daquilo que encontraria, mas queria que você compartilhasse um pouco do que mais te marcou. Você esperava testemunhar tudo o que viu na viagem ao Brasil? Bem, quando você vai falar no lugar, sinto que você está sempre arando a terra, plantando sementes, regando as sementes. Mas no Brasil foi incrível, porque senti que o fruto já estava maduro e caindo das árvores. Eu fiquei impressionada com a prontidão das mulheres brasileiras para responder à palavra de Deus e como já estavam usando especialmente os estudos Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino e Mulher 2, 10 Elementos da Feminilidade, Design Interior, que impactaram dramaticamente suas vidas, e também os podcasts em português. O fruto estava maduro e caindo das árvores. Nick Lorimer lidera a equipe de português do Aviva Nossos Corações. Ficamos muito felizes, Mary, de ter você conosco no Brasil. Foi a realização de um sonho, algo pelo qual oramos por muitos anos. Ver tudo acontecer daquele jeito mostrou claramente que Deus estava guiando tudo durante aqueles dias. Fiquei impressionada em todos os lugares que fomos, vendo as reações. Já faz cerca de 1 ano e 3 meses que começamos a publicar o podcast diário do Aviva Nossos Corações em português. Então não tivemos muito tempo para divulgar o podcast. Nós estávamos tão ocupadas recebendo e ouvindo das mulheres como elas foram abençoadas, como ouvem todo dia e como suas vidas foram transformadas. Foi muito recompensador. Fiquei impressionada com o número de jovens mulheres que havia lá.
Uma grande parte do público era formada por garotas entre 16 e 25 anos. Fiquei maravilhada com a paixão que elas tinham pela mensagem da mulher bíblica, mas ainda mais pela paixão delas por Jesus, para a geração delas. Esse foi um dos momentos que mais me marcaram, ver todas essas jovens mulheres e poder conversar com elas. Foi realmente algo especial. Sim, foi muito doce. Eu lembro de estar sentada naquela sala, ouvindo todas essas histórias. Eu estava entre Mary e Angela e a gente ficava tipo, cadê os lencinhos de papel? Elas contaram história atrás de história de mulheres que fizeram esses estudos e que tiveram a visão da mulher renovada, assim como a visão do Senhor. Uma mulher que ficou marcada pra gente, porque tivemos a oportunidade de conversar com ela algumas vezes, se chama Jaqueline. Jaqueline, isso! Mary, você conversou bastante com ela, né? Sim, ela estava bem ali quando chegamos no hotel. Acho que estava esperando por nós. Jaqueline era uma dançarina que se entregou a Cristo e agora está sendo discipulada pelos materiais do Mulher Verdadeira. Ela está usando o Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, e Mulher 2, 10 Elementos da Feminilidade, Design Interior, para discipular outras mulheres que estão nas ruas, prostitutas e trabalhadoras do comércio sexual. Ela faz estudos bíblicos com elas e vai começar a visitar prisões também. Este é o seu público-alvo, como ela mesma diz, e ela está levando Jesus para elas. Ela usa os recursos da mensagem do Mulher Verdadeira e do Aviva Nossos Corações, porque essas mulheres estão destruídas e precisam dessa mensagem de cura e restauração. Ela estava tão animada espalhando a palavra. Já fez vários estudos bíblicos e é muito emocionante testemunhar tudo isso. Foram tantas histórias. Teve uma mulher que foi totalmente curada da escuridão e depressão que a envolvia. Muitas confessaram pecados e foram libertas. Outras saíram de relacionamentos que não eram de Deus. Foram tantas histórias, tantos relatos dramáticos da graça e bondade do Senhor, usando os materiais do Aviva Nossos Corações. Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino, e Mulher 2, 10 Elementos da Feminilidade, Design Interior. Isso tudo é muito encorajador. Foi muito encorajador para mim e espero que também tenha sido para você, porque você faz parte dessa história também. As mulheres continuam a enviar seus testemunhos de como o Senhor as impactou durante a visita da Mary no Brasil. Provavelmente poderíamos usar toda essa reunião só para contá-los, mas espero que você tenha tido uma pequena ideia do que vemos e ouvimos. Continuamos recebendo mensagens. Grupos estão se formando agora porque participaram da conferência e querem começar a fazer alguns dos nossos estudos. É um efeito dominó que só vai crescer. Ouvimos Mary Cassian, Nikki Lorimer e Hannah Kurtz, super animadas com o que Deus está fazendo nos países de língua espanhola e portuguesa pelo mundo. Usando a analogia da Nancy, melhor dizendo, a analogia do profeta Ezequiel. O Espírito de Deus é como um rio que cresce e aumenta. Compartilhamos isso com você não para nos vangloriarmos, mas para dizer, olha só o que Deus está fazendo. Estamos muito animadas. E se você quer fazer parte disso, será muito bem-vinda. Visite nosso site avivanossoscorações.com para obter informações de como fazer sua doação. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.